Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 7 de agosto de 2023, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o Jesus diz: Dai-lhe vós mesmos de comer. Compreendamos, amados irmãos, a Galileia, do tempo de Jesus, era um lugar ou uma região onde haviam poucos ricos e muitos pobres, que não é uma realidade só daquela época, mas irmãos, também é uma realidade do mundo inteiro, praticamente essa, muitos pobres e poucos ricos. Ou seja, a riqueza acaba ficando concentrada na mão de poucos. Por isso, amados irmãos, se pensava: se os homens tiverem fé, Deus irá cumprir as promessas de prosperidade. Assim, acreditava-se que quem tem fé, também, amados irmãos, vai ser beneficiado com bens materiais. Ou seja, quem tem fé é rico porque tem mais fé do que os outros. Lembrem, aqui está a teologia da prosperidade. Ou seja, se você tem fé, então Deus vai honrar a sua fé lhe dando bens materiais. Assim, amados irmãos, o evangelho de hoje vem justamente quebrar esse paradigma e nos convidar a partilhar. Ou seja, a gente tem que lembrar que a gente deve partilhar não quando a gente tem muito para partilhar. Lembrem, o que é que os discípulos tinham? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Então eles tinham pouco, mas Jesus convidou eles a partilhar. Dai-lhe vós mesmos de comer. Mas, amados irmãos e irmãs, lembrem, nem sempre a gente tem essa facilidade de partilhar o pouco que a gente tem. Mas lembrem, o que foi que os discípulos fizeram? Colocaram esse pouco nas mãos de Deus. E assim, amados irmãos, Jesus hoje nos mostra algo muito importante, que a pobreza, vejam, ela não é fruto da falta de fé, mas certamente, é fruto da falta de partilha, Assim como pensavam os conterrâneos de Jesus, que eram justamente achavam que aquelas pessoas não tinham bens materiais ou não eram favorecidas justamente porque não tinham fé, porque eram pagãos. E assim, amados irmãos, Jesus vai mostrar que o que causa a pobreza é a ganância ou a falta de partilha.
E assim, amados irmãos e irmãs, que cada um de nós aprendamos a realizar o milagre da partilha. Vejam, né? Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães, mas a sua igreja hoje é convidada a fazer o milagre, a realizar o milagre da partilha. Porque vejam, naquela época havia pouca comida, mas hoje, amados irmãos, a comida sobra, né? E a comida sobrando, o que é que está acontecendo? Então não está faltando comida, está faltando partilha. E assim, amados irmãos e irmãs, que cada um de nós também aprendamos isso, né? Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e nós hoje somos convidados a fazer o milagre da partilha. E principalmente, amados irmãos, que a gente compreenda que onde há amor, também há partilha. E é claro, onde há partilha e existe amor e por isso nada falta. E assim, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.